Paz, meus queridos. Bom dia. Que hoje seja um dia incrível na presença de Deus. Que mesmo que eu e você estejamos rodeados por circunstâncias contrárias, nós possamos realmente nos apoiar na verdade escrita na palavra de Deus. Que realmente nós tenhamos a certeza de que Deus é a nossa força em meio às dificuldades, em meio à dor, em meio a sofrimentos que nós passamos no dia a dia, mas que isso não venha a nos abater, que isso não venha a fazer com que eu e você tenhamos o desejo de parar, de desistir. Não, pelo contrário, que isso nos impulsione a lutar cada vez mais, a buscar cada vez mais o Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 13, no versículo 5, na parte B, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Que promessa preciosa! Que promessa para minha vida, para tua vida, para esse dia, para essa semana. A certeza de que Deus está conosco, a certeza de que a mão dele está estendida sobre nós, a certeza de que o olhar dele nos contempla e vai sondando os nossos corações e vendo cada uma das nossas necessidades. Isso é maravilhoso. Nós passamos sim por situações que muitas vezes podem nos deixar temerosos, ansiosos, tristes. Muitas vezes um procedimento médico, uma prova, uma situação não favorável lá no nosso trabalho, uma conversa difícil com alguém, um resultado que aparece fora das nossas expectativas, a perda de um ente querido. Talvez agora, com toda essa situação desastrosa no nosso estado, talvez uma ameaça de falência, de desemprego, uma crise econômica terrível e por aí vai. Poderíamos citar uma lista incontável de situações que podem nos deixar ansiosos. A palavra de Deus é clara quando ela diz que nós não estamos imunes a viver períodos difíceis, assim como todas as demais pessoas do mundo, nossos conhecidos e também os desconhecidos. Porém, nós temos uma grande vantagem, uma diferença sobre as pessoas que estão distantes de Deus. Deus olha por nós. Deus está no controle das nossas vidas e Ele promete aqui que jamais nos deixará à deriva, jamais Ele nos abandonará. Deus está no controle de cada uma das situações que você vive hoje, tenha certeza disso. Nós podemos até estar na mesma tempestade que outras pessoas, na mesma crise, mas abandonados nunca, à deriva nunca, esquecidos por Deus nunca, porque Ele prometeu que Ele não nos abandona. Embora sim, muitas vezes o cansaço das nossas lutas do dia a dia nos fazem questionar onde Ele está, mas Ele está no lugar de sempre, cuidando de nós. Eu não sei que espécie de desafio você vive neste momento, mas você precisa se tranquilizar na certeza de que Deus está com você, Ele está em você e Ele é por você. Mais do que entender isso, você precisa crer e colocar esta verdade em prática, deixando as preocupações, as aflições, os medos, as dúvidas indo embora. Ele é a força que você precisa em meio às dificuldades. Ele é a cura que você precisa em meio à dor. Ele é a capacitação que você precisa em meio às limitações. Ele
é o suprimento que você precisa em meio à escassez. Queridos, quando nós paramos para analisar a palavra, nós vemos que Ele é o que mais importa nesse mundo. E se você fizer dele o seu bem mais importante, tudo o demais se ajeitará. Você não sabe como, eu também não sei, mas Ele promete e Ele fará. Queridos, ouço dizer para você nessa manhã: filho meu, filha minha, eu estou aqui, nunca te deixei sozinho, você nunca ficou abandonado, eu estou aqui cuidando de você, fortalecendo você, garantindo a tua vitória. Apenas descanse e creia em mim, porque eu estou agindo com a minha mão poderosa sobre a tua vida e sobre todas essas circunstâncias que estão afligindo você neste momento. Somente creia e descanse. A palavra nos diz que quando somos fracos, então é que nós somos fortes. E todos nós estamos sujeitos a sofrer, passar por tribulações. A Bíblia nos diz que Deus nunca nos dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Por mais que Deus nos permita passar pelo sofrimento para nos ensinar outras lições que talvez nós não poderíamos aprender de outra forma, a sensação que eu e você temos quando estamos no meio de um caos é de que a dor nunca vai passar. Então, como nós podemos transformar essas lutas, essas dores em aprendizados? Queridos, nós precisamos aprender. Mesmo quando está doendo demais, precisamos aprender a descansar em Deus. Quando nada mais, nada fizer sentido nessa vida. Usando a prática da confissão, do diálogo, da oração, da meditação nas escrituras, para que nós possamos desenvolver com o nosso Pai um relacionamento íntimo, profundo, para que nós possamos aprender a regozijar em Cristo e a descansar em seu infinito amor. Em meio ao caos, você vai entender que Deus trabalha constantemente em nossa vida para forjar o nosso caráter que seja igual ao seu. E por mais difícil que sejam as circunstâncias, Ele nunca nos deixa só. Com Deus, nós temos a visão além dos obstáculos. Que glória! Que maravilha! A fé do agir de Deus não nos dá apenas esperança, mas ela também nos capacita a enfrentar as adversidades do dia a dia com coragem, fé, perseverança e determinação. Todos enfrentamos obstáculos em nossas vidas em algum momento. Esse agir de Deus, Ele é um alicerce sólido que nos sustenta, que nos mantém firmes quando nós enfrentamos desafios. Esse poder de Deus agindo em nós nos capacita a ver além dos obstáculos. Ele nos ajuda a visualizar um futuro melhor, mesmo quando o nosso presente é desafiador, é complicado, é perigoso. Mas essa visão de ver além, ela nos orienta a traçar planos, ações, estratégias para superar esses obstáculos e alcançar os nossos objetivos. A Bíblia está repleta de exemplos e histórias inspiradoras de pessoas que superaram obstáculos por meio da fé. Abraão, Moisés, Davi, Daniel, José, Ana e muitos outros desses homens e mulheres enfrentaram desafios monumentais, mas sua fé os conduziu à vitória.
nós vemos que Abraão teve uma promessa e foi cumprida. Mesmo que ele enfrentou a esterilidade da sua esposa, a incerteza do desconhecido quando ele foi a uma terra que não conhecia, mas sua fé na promessa de Deus o levou a se tornar pai de uma grande nação. Moisés, na travessia do deserto, o amanhã era incerto, o que viria depois era incerto. Mas Moisés liderou os israelitas através do deserto, enfrentando fome, sede e dúvidas constantes. Mas sua fé inabalável o guiou até a terra prometida. Davi, diante daquele Golias, ele era um jovem pastor quando ele enfrentou esse gigante Golias. Mas sua fé no Todo-Poderoso o capacitou a vencer essa adversidade, aparentemente insuperável. E ele o conseguiu apenas com uma funda e uma pedra. E assim, em nossa própria jornada, nós podemos encontrar inspiração em histórias que nós já vivemos e superamos, ou então nessas histórias bíblicas de superação. Assim como Abraão, Moisés, Davi, José, eu e você podemos também enfrentar nossos obstáculos com fé. E quando eu e você estamos numa situação embaraçosa, difícil e complicada, nós precisamos lembrar que a fé não é apenas uma crença, mas ela é uma ferramenta poderosa que vai nos capacitando a vencer e a crescer. E com fé, nenhum obstáculo, nenhuma luta é verdadeiramente insuperável. E a nossa jornada se torna uma história de vitória sobre as adversidades, com Deus sempre ao nosso lado. Deus nem sempre afasta os problemas de nós. Passamos por aflições. O próprio Jesus nos disse isso. Mas Deus está ao nosso lado, como um pai que busca o melhor para o seu filho. Ele está disposto a nos dar força. Ele está disposto a nos dar a coragem que necessitamos para superarmos qualquer adversidade que surgir em nosso caminho. Por isso é tão importante que nós tenhamos sempre fé em Deus, acreditar nele em qualquer circunstância. Mesmo que o mundo diga não, você precisa crer em Deus, porque Ele tem a capacidade de transformar tuas lágrimas em sorrisos e de fazer com que o impossível aconteça. Por isso, aprenda a confiar em Deus e naquilo que Ele tem para você. Mesmo que muitas vezes você não consiga entender o porquê de tudo, o porquê das dificuldades que você está passando, o porquê você está passando por essa situação. Mas aceite, Deus sabe todas as coisas. Em tudo Ele tem um propósito. E saiba que Deus está com você em todos os momentos. Assim como diz o profeta Isaías, em Isaías 41. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E é me baseando nessa situação bíblica que eu gostaria de dizer para você uma coisa que deve ficar guardada e gravada em seu coração. Deus lhe ama profundamente. Ele nunca te abandonou. Pelo contrário, Ele está te carregando no colo nesses dias de sofrimento. Pode ser que você não sinta, que você não tenha uma dimensão real da sua companhia, porque você não o vê, mas Ele está aí com você, ao seu lado, dentro de você, te cercando, te abraçando, te cuidando em todo o tempo,
Confie, porque Deus te ama. Ore comigo. Querido Deus, que consolo saber que és o Deus presente, onipotente, onisciente. Que consolo é saber que Tu estás comigo o tempo todo, me guardando, protegendo, me livrando, e por isso eu entrego a Ti todas as situações que me afligem, que afligem todos que me acompanham neste momento. E lanço-me em Teus braços, Senhor, recebendo o Teu cuidado, o Teu infinito amor, a Tua bondade. E eu entro no descanso que apenas eu posso ter em Ti, meu Senhor. Tu és o meu Pai, o meu Senhor, o meu guardador. Por isso eu Te agradeço por tudo, Senhor. Obrigado, porque eu sei que nenhum mal prevalecerá na minha vida, pois eu tenho vitória em Ti, em nome de Jesus. Amém.